Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o assunto é para falar sobre luto e superação. Com o psicólogo Wagner Costa, que já está na linha com a gente, uma entrevista aí remota, por telefone. Mas com todo prazer eu te recebo, Wagner. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Beatriz. Estou sempre à disposição para conversar sobre temas que são de relevância para a nossa saúde mental e para o entendimento da vida. Wagner, então hoje o assunto escolhido, visto também a proximidade do Dia de Finados, é uma data em que muitas pessoas entram num processo de reflexão, introspectivo, lembrando das pessoas amadas, dos seus entes queridos que já partiram, Tem muita gente que talvez tenha perdido alguém recentemente e lidar com essa perda, com esse luto, e superar isso é um processo também emocional. E eu queria que você explicasse, na verdade, de acordo com os termos psicológicos e de acordo com a ciência, o que de fato é o luto, O que significa essa palavra? Veja, essa palavra, ela tem um significado de perdas. Então, quando nós falamos sobre luto, nós estamos falando que alguém perdeu algo que é importante para ela. Esse algo importante pode ser um ente querido que ela perdeu porque aquela pessoa faleceu. Pode ser, por exemplo, um ente querido que foi embora, que se mudou e a pessoa vive uma espécie de luto. Pode ser um relacionamento que terminou. Então, o luto, ele está associado a uma sensação de tristeza e de desorganização. A gente poderia dizer que é uma reação emocional associada à perda. Então, embora a gente sempre fale de luto relacionado à morte, essa experiência também é vivenciada, como eu falei anteriormente, em relação a término de relacionamento, a fim de amizade, a perda de um emprego. Você, às vezes, tem algum animal, por exemplo, que convive com você, ele morre e você fica enlutado, ou seja, você sofre, você sente a falta, você se desorganiza mentalmente porque você perdeu. Então, é como se você tem alguma coisa que preenche um espaço emocional seu e aquilo foi arrancado abruptamente. E aí fica aquela sensação de ausência. Wagner, o que você pontua agora e traz assim, abre tantas questões, tantas perguntas, porque eu comecei citando aqui a questão do Dia de Finados, Mas, de fato, eu já passei por situações e acredito que muita gente já passou por isso, de sofrer o luto com pessoas vivas, Quando a gente encerra uma amizade, termina um relacionamento, ou mesmo alguém se muda de estado, a gente sente falta daquela pessoa. Na verdade, acho que significa também um pouco além da perda, mas também a separação física, e emocional de outra pessoa. Nesses casos, Wagner, como lidar com isso, Como fazer o coração, a mente, o emocional do ser humano entender aquele processo? Olha só, a gente, antes de compreender esse processo, é necessário perceber que realmente é um processo. Então, o Bowlby, que foi um psicólogo que estudou os vínculos entre as pessoas, ele dizia o seguinte, que quando você perde alguém, falando especificamente da morte de um ente querido, o luto ele tem fases. Então, ele tem uma fase que ele chama do choque. Você simplesmente se choca porque você não esperava que aquela pessoa morresse. Então, é um momento de perda, é um momento de dor, é um momento de sofrimento. Depois, existe uma fase que ele chamou de fase de busca, onde você começa a pensar assim, cara, não é possível, eu não acredito que fulano morreu. E você está sempre esperando que em algum momento a pessoa reapareça. Fica aquela sensação de que, olha, daqui a pouquinho eu estou aguardando o fulano chegar. E às vezes até a pessoa aguarda mesmo, ela está fazendo alguma coisa que ela tinha o hábito de fazer junto com o outro e ela não se apercebe de que a pessoa faleceu. Depois dessa fase, ele chama de fase de desorganização e desespero, que é onde vem o sofrimento. Então, inicialmente você tem um choque,
depois você não acredita muito e aí você começa um processo de sofrimento. Esse sofrimento ele é muito parecido com a depressão. Então, você sofre porque você sente tristeza, você sente falta, você tem aquela sensação ruim com a ausência do outro. E, por último, o Bowlby diz que tem a fase de reorganização, onde nessa fase você vai se acostumando com a ideia de que agora você vai viver com as lembranças, que realmente isso faz parte da vida. E aí, dependendo da tua postura de vida, as tuas interpretações, dependendo da tua religião, como é que você encara o mundo, essa fase de reorganização acontece a contento. Só que, em algumas situações, esse luto ele dura em torno de 6 meses. Quando a gente fala em 6 meses, é óbvio que isso não é um número redondo. É em torno de 6 meses as pessoas se acostumam com essa ausência, percebem que vão viver com as lembranças e seguem a vida. Só que hoje, a Organização Mundial de Saúde criou um termo que é o luto prolongado, que seria aquele tipo de luto onde a pessoa não consegue superar o luto. Então, eles chamam de transtorno de luto prolongado, quando esse luto demora mais de 6 meses, 1 ano, e a pessoa não se desconecta. Então, vamos lá. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu falo em como lidar com esse processo, a primeira coisa é compreender isso. Compreender que a vida ela é finita. Hoje, muitos de nós não paramos para pensar nisso. A vida é finita. Então, todas as pessoas que estão nos escutando, elas precisam refletir que elas não são imortais, que a vida pode acabar a qualquer momento. Então, eu tenho que ter essa percepção. E aí eu vou trabalhar para lidar com a ausência. Como é que eu lido com a ausência de alguém? Eu sempre dou exemplo do meu pai. Meu pai já faleceu faz mais de 10 anos, mas ainda hoje eu vejo memes na internet que eu lembro do meu pai, eu ouço músicas que eu lembro dele, e às vezes eu me emociono e choro ouvindo uma música que meu pai gostava. Mas veja, isso para mim não é sofrimento, é uma lembrança agradável. Então eu diria para as pessoas, a melhor maneira de você lidar com o luto é aceitar que a morte faz parte da vida. Só que tem gente que não aceita. Então, se você não aceita, você vai sofrer mais e você provavelmente precisará de ajuda profissional para superar o luto. E Wagner, por que a morte, né, ela se torna esse tabu? Por que a morte ela é tão difícil assim de ser compreendida, de ser aceita da forma que você está falando por todo mundo, né? Eu digo assim que é a minoria das pessoas que já aprenderam a lidar com a morte. Na verdade, são pessoas, são a exceção. Mas, em geral, a maioria das pessoas não consegue lidar com o fato de saber dessa informação, né? De que nós somos finitos. O que acontece com o cérebro humano em relação a isso? Olha, desde o Freud dizia que o ego ele se acha imortal. A gente tem quando a gente olha para a vida, a gente não olha para a morte. Então isso é uma coisa que parece meio que do ser humano. Ele simplesmente acha que vai viver eternamente. Porém, hoje a nossa sociedade, ela criou uma espécie de anestesiamento das pessoas. As pessoas hoje estão focadas nos ganhos, nas conquistas, querendo viver para sempre. Então, é muito comum a gente estar vendo as pessoas com essa... Eu vou usar a palavra que eu uso, maluquice, de querer se transferir para um computador, como se o fato de um computador poder emular ou imitar a minha personalidade, como se isso fosse eu. E, na verdade, um computador jamais será eu. Sabe por quê? Porque o computador não pode esquecer as coisas. E eu esqueço as coisas. E, às vezes, eu esqueço coisas importantes. Então, o ser humano, ele é muito singular. Ele é único. Mas as pessoas estão vivendo de uma forma fantasiosa. Então, a gente está achando que vai se mudar para Marte. Tem gente que está querendo
comprar uma namorada robô, porque o outro louco do Elon Musk fica aí desfilando com um robô, que é uma inteligência artificial, levando para jantar, como se isso fosse um ser humano. Então, eu acho, é uma opinião muito particular minha, que as pessoas perderam o rumo. E a gente precisa voltar para a espiritualidade, sabe? Para a vida e olhar a vida como realmente ela é. E a vida como realmente ela tem o nosso nascimento e a morte, ou seja, a finitude da vida faz parte da nossa vida. Sempre fez. E as pessoas parece que estão perdendo isso. Wagner, você tocou num ponto agora que eu citei, inclusive, mais cedo aqui na outra entrevista, é, sobre inteligência artificial. Agora, inclusive no WhatsApp, não sei se você já viu, tem a inteligência artificial agora do WhatsApp. E aí eu até vi um meme de um print, né, na rede social, de uma mulher perguntando assim, você pode fingir que é meu namorado, né, no WhatsApp? E aí a inteligência artificial já respondia, oi amor, tudo bem, não sei o quê. Então, de que forma, na verdade, que essa inteligência artificial, né, essa criação dos robôs, como você falou, ela interfere também nesse processo, né, das pessoas entenderem o luto, né? Talvez alguém passe por um momento difícil, não aceite, né? E queira criar um personagem daquela pessoa que partiu. A inteligência artificial, ela veio realmente assim para impactar o mundo, a sociedade e até essa relação com a morte? Olha, Beatriz, é importante a gente perceber que a inteligência artificial e toda a tecnologia, elas não são boas nem ruins. O que é bom ou ruim é o uso que nós fazemos dessas tecnologias. Então, muitas vezes o que ocorre é que as pessoas vão se desconectando da vida. Então, algo que é muito importante nós percebermos é o seguinte, o nosso cérebro, ele se molda ao mundo. Então, o cérebro humano, ele vai se moldando. Como você disse, o tempo está ficando cada vez mais quente, o cérebro vai tentando se moldar a isso. Sem perceber, nós vamos criando características. Eu vou dar um exemplo bem trivial. Há 20 anos atrás, nós tínhamos um negócio chamado agenda de telefones. Então, o que a gente fazia? A gente tinha um caderninho, nós anotávamos o nome das pessoas e o número do telefone dela. E usávamos esse caderninho para relembrar das coisas, dos números. Só que, como às vezes o caderninho não estava à disposição, eu decorava números. Então, a gente decorava o número da mãe, do tio, da avó, dos amigos. A gente sabia um monte de número de telefone decorado. O que aconteceu com o nosso cérebro? A gente se adaptou ao celular. Ninguém decora mais nada. Às vezes as pessoas perguntam o meu número de telefone e eu não lembro, entendeu? Por quê? Porque é um número que eu não uso, eu não digito ele. Então, a gente precisa fazer um esforço para decorar um número de telefone. O que eu quero dizer com isso? Se eu começo a utilizar a inteligência artificial para substituir algumas funções do meu cérebro, é possível que, com o passar do tempo, eu vá perdendo essas funções. E isso parece que está acontecendo com o ser humano. De uma forma geral, a gente sabe que os adolescentes estão perdendo vocabulário, que os adolescentes estão perdendo capacidade de cognição, que as crianças estão perdendo capacidade de ler rosto. Essas coisas que eu estou dizendo aqui são coisas que estão sendo estudadas atualmente. Então, nós não sabemos qual vai ser o impacto dessas tecnologias no ser humano daqui a 20 anos. Nós não temos ideia de qual vai ser o impacto. Nós sabemos que teremos um impacto, mas nós não sabemos o tamanho dele. Quando a gente fala da morte, o que a gente percebe? Que tem realmente um monte de gente querendo driblar a morte, essa coisa de viver mais, viver para sempre. Isso já é uma questão filosófica, não dá para viver para sempre. Se todas as pessoas que nasceram no mundo estivessem vivas, não tinha espaço para todo mundo, entendeu? O mundo não comporta tudo isso. Alguns espiritualistas dizem, né, que o planeta Terra comporta até, esse não me falha o número agora, mas é em torno de 10 ou 12 bilhões de pessoas vivendo no planeta.
Mas observa isso vivendo de uma forma ordeira e organizada, coisa que nós não estamos fazendo. Então é preciso que cada um entenda que a morte faz parte da vida. Então, um dia de finados é um dia para que eu relembre das coisas boas que eu tive a oportunidade de viver com meu ente querido. Na minha percepção, não é um dia para você se desesperar. Eu sei que algumas pessoas sofrem, mas eu quero dizer para essas pessoas o seguinte: é possível buscar ajuda, ressignificar esses sentimentos e dar sequência à vida. Porque a vida é isso, nós somos uma sequência. Então, meu pai já faleceu, meu avô já faleceu, hoje eu estou com 60 anos, eu tenho a minha filha mais nova, está com 17. Então, observa, é óbvio que daqui a 20, 25 anos eu já parti e a vida continua. Nós não podemos negar essa expressão da natureza. E, às vezes, parece que o ser humano quer negar isso, como se o problema não existisse. E isso é uma experiência de vida que todos nós vamos ter que passar. Wagner, você falou inclusive sobre o tempo, né? Esse processo que dura aí cerca de 6 meses, mas que para o Ministério da Saúde, para a Organização Mundial da Saúde, quando se passa desse tempo já é um luto prolongado, né? Como é que pode se... o que na verdade influencia também nesse tempo? Existe uma dificuldade também de vivenciar aquelas primeiras emoções? Na verdade, a pergunta seria, né, de que forma que a aceitação dessas próprias emoções ela pode contribuir com o enfrentamento do luto, né, e para que esse tempo ele não se prolongue? Olha só, o que vai afetar diretamente a questão do luto é o que a gente considera que vai ser importante no transcorrer desse processo, são as vivências anteriores que a pessoa viveu sobre perdas. Ou seja, qual foi minha experiência? Como é que eu perdi coisas e como é que eu me comportei? Como é que eu fui ensinado ao longo da vida? Uma criança que teve um cachorrinho e ela já viu que o cachorrinho morreu. Ela teve um bichinho de estimação, esse bichinho morreu. Ela já viu que o avô dela morreu. Então ela vai crescendo, compreendendo que isso faz parte da vida. Então o que mais vai influenciar são essas experiências anteriores e como elas foram elaboradas. E aí vem a segunda questão, que são o que nós chamamos de recursos psíquicos. Como é que essa pessoa a personalidade dela, como é que ela lida com as coisas? Se ela já é uma pessoa que aceita com naturalidade a vida, ela vai lidar com muito mais facilidade. E por último, que é algo tão importante quanto as duas outras, é o suporte social que a pessoa tem. Quem são os amigos que estão à sua volta, quem são os seus familiares, quem é que está te dando suporte. Então, esse suporte social, ele é essencial para a superação do luto. Porque quando eu sofro e eu tenho apoio, a minha relação com a dor é totalmente diferente se eu estou sofrendo e, além disso, eu estou sofrendo sozinho. Tem uma outra coisa, Bia, que tem muito a ver com o luto, que a gente fala muito relacionado à criança, mas também tem a ver com o adulto, que é o seguinte: eu perdi um parente. A primeira questão é, qual era o relacionamento que eu tinha com essa pessoa? Porque uma coisa é você perder alguém que você convive todos os dias com ela. Outra coisa é você perder um parente que você não vê há 3 anos. O seu sentimento provavelmente será diferente. Uma coisa que se diz sobre o luto, que ele é que nem a nossa impressão digital. Cada um vive de forma diferente. Então, tudo que eu estou falando aqui para o luto, eu estou falando de uma forma geral. Isso não vale para todas as pessoas, porque cada um de nós vai reagir em situações diferentes. Então, a primeira coisa, como era meu relacionamento? Outra pergunta que a gente precisa compreender é o seguinte: qual a idade e o sexo da pessoa que está enlutada? Porque dependendo da idade dela, ela vai ter reações diferentes. Eu, mais jovem, às vezes eu não percebo,
mais idoso, eu nem percebo, isso passa despercebido. Então, qual é a idade e qual é o sexo dessa pessoa? Geralmente as mulheres, por uma questão cultural, que eu diria assim, machista, elas são mais conectadas no cuidado. Então elas terminam sofrendo mais, entendeu? Do que os homens. Outra questão a ser considerada são as causas e as circunstâncias da perda. Porque alguém que morreu a partir de uma doença que ele foi definhando, que ele foi sofrendo, que você acompanhou esse sofrimento, às vezes chega um ponto do sofrimento que o próprio parente reza para Deus pedindo que ele leve aquela pessoa para ela não sofrer mais. Então eu tenho que ver qual a circunstância e a causa da morte. É diferente você perder um parente idoso com 80 anos que desenvolveu um câncer do que você perder um parente de 30 anos por câncer. Ou você perder um parente de 17 anos que morreu num acidente trágico. Então, essas coisas mudam muito o sentimento. E ainda acrescentaria duas, né? A personalidade da pessoa, que eu comentei anteriormente, qual é meu perfil, como é que eu encaro a vida. E, por último, novamente, a rede social. Quem são os meus contatos? Observa que tudo isso são muitas variáveis que vão nos afetar. Então, o que é melhor para cada um de nós? Aceitarmos a finitude da vida e conversarmos mais sobre esse tema. Esse tema não pode ser conversado só no 2 de novembro, só no mês de novembro. Nós precisamos compreender que todo dia nascem pessoas e todo dia morrem pessoas. E agora, atualmente, nós estamos quase tendo menos nascimentos do que mortes. Porque na minha época, os casais tinham 7 filhos, né? Hoje, os casais, quando tem um. Entendeu a diferença? Agora dizem que a gente caminha para a extinção, Wagner. Então, mas é isso, é mais ou menos isso. A gente está caminhando para a extinção porque a população em alguns países, outro dia eu estava lendo, né? Portugal, por exemplo, é um país que está em decréscimo. A população está diminuindo porque as pessoas não têm mais filhos. Então, tem cidades que estão em declínio, né? Cada vez mais essa população está diminuindo. É uma realidade dos dias de hoje, né? Wagner, e em relação à espiritualidade, né? De que forma que a espiritualidade, né? A religião, a fé, ela pode dar um conforto também para esse momento? Olha, eu acredito que esse conforto, ele é, assim, fundamental. E quem tem uma religião, quem tem uma vivência religiosa vai lidar com muito mais tranquilidade do que quem não tem. Quando eu digo lidar com mais tranquilidade, é aquela ideia de que vamos ver a pessoa que vive a religião. Porque tem muita gente que diz que é religioso, mas como se diz por aí, é falso, entendeu? É fake. A pessoa diz que é cristão, mas ela está aí querendo tocar fogo nos outros, entende? Então, eu estou falando aqui de uma religiosidade autêntica. Então, quando a gente fala de religiosidade, a religião ela tem uma questão fundamental. Por quê? Porque a religião em si, ela trata dessa relação com o mistério da vida. Eu não estou aqui colocando a religião no sentido de rótulos, mas eu estou falando daquela religião que te conecta com o Criador, que te conecta com o mistério da vida. É aquela religião onde você entende que não compreende o mundo, mas que você aceita o mundo como ele é. Para mim, esse é o cerne da religião. Então, uma religião saudável, que te ensina ética, que te ensina respeito,
que te ensina aquilo que está proposto nos 10 mandamentos lá da Bíblia Católica, uma religião saudável que te ensina isso, independente do rótulo que ela tenha, ela vai te trazer uma certa paz em relação à vida. Então, a princípio, toda pessoa que vive uma religião, ela vai sofrer com as perdas, ela vai sofrer porque o parente faleceu, mas ela vai lidar com isso com mais naturalidade. Por quê? Porque ela sabe que existe um fluxo, sempre existiu um fluxo de nascimento e morte, e todo ano nascem milhares de pessoas e todo ano morrem milhares de pessoas. Então, quando eu, dentro da religião, foco nesse processo, a vida se torna natural. Como diria, né, se lembrei aqui do Paulo de Tarso, né, em algum lugar no Novo Testamento, quando ele pergunta, né, morte, onde está teu aguilhão? Ou seja, a morte perde o sentido. E são essas pessoas religiosas que terminam se expondo e são assassinadas porque estavam defendendo os pobres, elas se expõem e são assassinadas porque estavam defendendo a natureza. E a gente vê aí um monte de gente brigando direita e esquerda e poucos preocupados com o ser humano. Se nós parássemos de querer saber se eu sou de esquerda ou direita e conversássemos sobre quais as possíveis soluções para uma vida mais saudável do planeta, com certeza o mundo seria melhor. Wagner, agora é aquele negócio, né, de você aprender a também lidar com si mesmo e com o próximo, né? Você aprender a entender as diferenças e os limites da vida também. Wagner, agora mudando um pouquinho também até da pergunta, o luto, né? Ele adoece também o corpo fisicamente? Com certeza. Veja, a dor emocional, ela se torna dor física, entendeu? Ela se torna dor física. Quando eu sinto essa dor emocional, ela vai se manifestar diretamente no meu aspecto físico. Então, às vezes, as pessoas não percebem, mas esse sofrimento emocional, ele vai se... Eu diria assim, como é que eu diria? Ele vai se materializando no corpo. Então, não pense que dor emocional não é dor física. A primeira coisa que hoje os neurocientistas estão muito convictos é que não há uma distinção entre cérebro e mente. Então, a gente fala de cérebro e mente como se fossem duas coisas, mas o cérebro e a mente, eles estão intimamente relacionados. Tem muita gente que diz que a mente é resultado do cérebro, mas isso é uma falsa ideia, e quando eu digo falsa ideia, eu digo com muita convicção, porque já existe muita neurociência para comprovar isso, porque o que é o seguinte, olha só, o cérebro, tem alguns que dizem, o cérebro é que gera o pensamento. Se o cérebro gera o pensamento não pode gerar o cérebro, entendeu? E como é que eu, pensando, eu altero o meu corpo? E aí, quando eu te digo isso, pensando eu altero o meu corpo. Hoje nós sabemos que uma pessoa que cultiva a alegria, ela adoece menos. Nós sabemos que uma pessoa que cultiva a gratidão, ela sofre menos. Então, o tipo de pensar, quando eu escolho o que pensar, o pensamento altera o funcionamento neurológico, fisiológico do meu cérebro. Então, observa que essas duas coisas, elas estão juntas. Então, quando a gente fala de, mas uma emoção pode gerar dor, claro, porque mente e cérebro, nós falamos como se fossem duas coisas, mas mente e cérebro é que nem laranja e casca. Eu posso arrancar uma casca da laranja? Posso, mas a laranja, ela é um conjunto. Onde termina a laranja e começa a casca é uma linha muito fina, muito tênue, que nem sempre eu consigo definir. Isso foi muito profundo, Wagner.
Eu tô virando meio filósofo. Mas eu gostei dessa analogia, né? Dessa reflexão, porque você vai vendo a sutilidade, né? Que existem entre os sentimentos e a realidade. É possível dizer que a gente, às vezes, materializa. Na verdade, a gente aumenta, né, o que se vê no mundo real de acordo com aquilo também que a nossa mente pensa, porque, assim, exemplo, né? Às vezes a situação nem é tão triste, nem é tão trágica. Por exemplo, você até falou que uma separação é um processo de luto também. Mas às vezes foi melhor para você, mas aí na sua mente aquela situação não é aceita, né? Então a dor ela aumenta também na vida real, né? Digamos assim, de fato, na realidade. Como lidar com isso também, Wagner? Vê, tudo, Beatriz, começa com essa aceitação, né? Porque uma das coisas que a gente tem aprendido, eu tenho pensado sobre isso, né? Nesses estudos de meditação, de mindfulness, uma das coisas que se coloca muito é aquela velha frase de que a vida é o que é. Quando eu aceito que a vida é o que é, ela dói menos. Sabe, tem umas coisas que as pessoas dizem assim, aceita que dói menos. As pessoas Literalmente, hein? falam isso brincando, mas isso tem uma lógica, entendeu? Isso tem uma certa lógica. Então, o que acontece? Quando eu lido com a realidade, né, como ela é, o meu cérebro se adapta àquilo. Então, eu diria para você, né, que a melhor forma é conversar. Nós deveríamos falar mais sobre a morte, sobre o morrer. Você observa, você vai em uma livraria hoje, o que você encontra lá? 10 maneiras de se tornar rico. Uma transforme R$ 1 em 1 milhão. Seja o sucesso não sei o quê. Toda a livraria está voltada para as pessoas ganharem dinheiro. É muito raro você encontrar um livro como tem um que, inclusive, está fazendo sucesso ultimamente, que é A Morte é um Bom Dia para se Viver. Sabe, assim, de você começar a enxergar a vida e perceber que a morte faz parte da tua vida, entendeu? Entendi, Wagner. Eu gostei desse título, hein? Não tinha ouvido falar ainda sobre esse livro, mas fiquei pensando agora, como é que as pessoas viveriam suas vidas, né, se soubesse que é o último dia, né, que seria sua despedida ali. É importante pensar sobre isso também, né, Wagner? Eu falei até o nome do livro errado. O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Olha aí, Então, assim, reforçou ainda mais o entendimento, né? Também o que eu tinha pensado, acertei, viu? exato, porque a gente precisa, como você acabou de falar, compreender isso. Nós não podemos crescer achando que não existe a morte. E, na verdade, a morte ela faz parte da vida. A morte ela é um pedaço da nossa vida. Então, o que a gente tem certeza é que nós vamos nascer e que vamos morrer. E esse percurso a gente vai construindo aí com muitas coisas, muitas experiências, né? A vida é experiências, a vida continua sendo um mistério, porque se você perguntar o que é a vida, ninguém sabe definir. Hoje, aí o pessoal está com essa ideia da tecnologia, tem muitas séries, né, onde as pessoas trocam de corpo, elas têm um chip, tem uma que chama Carbono Alterado, né, que é uma série que a pessoa ela pega o chip dela e implanta no outro corpo e ela continua vivendo. Então, isso é um sonho que é só sonho. É só sonho, porque o que nós temos até aqui é início, meio e fim, entendeu? Então, é preciso começar a ter esse tipo de percepção. E muitas vezes as pessoas estão negando. O que me incomoda, eu vou usar a palavra se me incomoda, é a negação, entende? Porque você ficar triste, você sofrer, você sentir dor porque perdeu um parente, você sentir dor porque perdeu o emprego, você xingar, sabe? Vale xingar Deus. Sabe, quando eu digo vale xingar Deus, é partindo do seguinte princípio: se Deus é Deus,
Ele não vai se incomodar porque eu perdi meu pai e culpei ele, entendeu? Ele vai compreender a minha dor. Então, vale tudo, mas eu também preciso compreender que a vida continua. Então, como viver com as minhas lembranças? Aí vem a questão dos funerais. Para que a gente faz funerais? A gente faz funeral para ter um ritual para nos mostrar que a pessoa morreu. Nós sabemos que pessoas que desaparecem, tem pai que fica enlutado o resto da vida, porque como ele não viu o corpo, como ele não enterrou o filho, ele fica o resto da vida aguardando, porque ele vai sempre ter a expectativa de que o filho dele está vivo, entendeu? Então, a importância do funeral, a importância desse processo, né, que é um ritual, é para acomodar nossa mente e nos mostrar, olha, até aqui você viveu com a pessoa fisicamente, agora você vai viver com a pessoa nas suas lembranças. Então, se eu vivo e com meu avô, com a minha avó, com meus pais, com meu pai, né, minha mãe ainda está viva, assim, na saudade, eu tenho que aprender agora a lidar com essa ausência. E eu sempre digo, né, agradecer pelo tempo que eu tive a oportunidade de desfrutar da convivência dessas pessoas que foram tão importantes para mim. Wagner, tem uma outra questão que eu acho que é até importante pontuar. Esses tempos eu até vi um colega, né, de profissão falando sobre a perda da mãe dele, e aí falou assim que ele, lidando bem com o luto, né, digamos assim, que ele estava muito feliz, né, lembrando da mãe dele, de forma positiva, com as boas lembranças, porque ele sabe que o momento que ela esteve viva e que ele conviveu com ela, ele aproveitou cada momento, cada instante, né? Viveu bem, né? Teve uma vida boa com a mãe dele, ela deixou bons ensinamentos, boas lições, e ele pôde aprender muito com ela. Então, assim, era uma reflexão bem bonita, né? Como também garantir que isso aconteça, né? Porque, aliás, como lidar com aquelas pessoas que não souberam viver, né, dessa forma e carregam uma culpa, né? Como lidar com essa culpa pós-morte também? Muitas pessoas, elas têm uma culpa porque realmente elas trataram mal o seu ente querido ou abandonaram. Tem muita gente que sente essa culpa porque começa a ter uma cobrança de si mesmo de que ele abandonou aquele ente querido. E tem gente que sente culpa porque gosta de sentir culpa, né? A gente já também tem pessoas, e principalmente aqui eu coloco as mulheres por uma questão cultural, elas terminam se sentindo culpadas por tudo que acontece. Então, se chove, a culpa é delas, se tá tudo certo, alguém foi algum homem que fez algo bom, entendeu? Ai, como lidar Então, com a cabeça das mulheres, Wagner? né? Então, assim, as mulheres sofrem por uma questão cultural, mas como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa ter paciência com a pessoa, a gente precisa entender que ela não sou eu, que a forma dela lidar com a realidade é diferente da minha, então nem sempre eu consigo lidar da melhor maneira possível, né? Então, isso é algo que a gente precisa estar mais atentos, muito mais atentos sobre isso, e perceber que o silêncio, que a presença, que a companhia, que o apoio, que o cuidado, eles são muito mais importantes do que o que eu falo para a pessoa. Porque o que eu falo, ela não vai escutar, porque ela não vai estar naquele momento raciocinando em relação a isso, entendeu? Então, tem pessoas que elas sofrem e que é difícil para elas. Nós não podemos minimizar ou desprezar a dor do outro. E em relação às atividades, Wagner, atividades físicas ou novos hábitos ajudam nesse processo? Sim, se manter ocupado ajuda nesse processo. Então, você ter uma atividade, às vezes as pessoas estão enlutadas e elas se isolam. Então, quando eu me isolo, isso pode favorecer o meu entristecimento. Mas se eu
vou fazer algo em benefício de outro, eu me ocupo, eu não vou ficar pensando e ruminando ou remoendo aquela dor. De alguma forma, meu cérebro, quando eu estou focado fazendo alguma coisa, termina me tirando do sofrimento. Então, é muito importante nós termos esse tipo de percepção, né? A gente precisa estar sempre ligados nesse processo. Então, quando eu quero vencer uma dor, é melhor eu não ficar pensando nela, é melhor eu procurar outra coisa para fazer. E é claro, Beatriz, cada pessoa é um mundo à parte. Então, eu diria assim, que quando a gente fala que as pessoas precisam fazer terapia, não é só fazendo propaganda da psicologia, é porque a gente compreende que conversar com alguém que te ajuda a refletir sobre teus pensamentos, isso é saudável. Às vezes a gente faz isso no grupo da religião, às vezes a gente faz isso numa conversa entre amigos, mas o que a gente vê é que raramente as pessoas sentam para falar sobre a vida. As pessoas sentam para falar sobre futebol, as pessoas sentam para discutir por que o Vini Júnior não ganhou a bola de ouro. As pessoas sentam para discutir por que como é que diz? O porta-pirulito da empresa lá custa $600, entendeu? Mas elas não falam sobre a vida e deveriam. Falar sobre sentimentos, né? Sobre as experiências, as vivências, os aprendizados. Seria isso, Wagner? Sim, sim. Eu ainda há pouco estava conversando com a minha filha e eu estava falando sobre um livrinho que eu achei na internet, que eu achei muitíssimo interessante, que é um livro que fala sobre sentimentos. E assim, aí o primeiro sentimento que fala lá é ternura. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente sente ternura? O que é ternura? Porque a maioria de nós sente raiva, alegria e tristeza. Entendeu? Sim. Mas como é que eu sinto empatia? Como é que eu sinto ternura? Então eu preciso saber o que é ternura, saber como sente ternura e viver uma experiência para que eu perceba, olha, isso aqui que eu estou sentindo agora é ternura. Então, eu conhecendo mais os meus sentimentos, eu lido melhor com a vida. E se eu lido melhor com a vida, eu lido melhor com a morte, porque quem vai compreendendo a vida vai se conectando que a vida é um processo. Então, você pode ver que as pessoas que são boas, elas não estão preocupadas com a morte e nem têm medo de morrer, porque no raciocínio delas é assim, se existe vida após a morte, eu estou bem, e se não existe, está resolvido, entendeu? Quem Não tem deixei medo mal de a ninguém, morrer, né? exato, quem tem medo de morrer é aquele que ele tem uma desconfiança que existe vida após a morte e ele tem absoluta certeza que ele não está vivendo adequadamente. Esse daí tem medo de morrer. Entendeu? A sutileza, isso é algo que deveria fazer parte da nossa vida. Se nós vivêssemos num mundo onde as pessoas estivessem muito mais conectadas em ajudar o outro, em resolver os problemas, ninguém estava se batendo aí, ninguém estava se, como diz o Vanderly, se empurrando para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Eu estou lembrando aqui da letra da música do Vanderly, porque no fundo, a gente precisa, pelo menos é o que parece, melhorar a convivência social. E isso daria tranquilidade para a gente compreender que morrer faz parte da vida. Algumas culturas, os japoneses, os mexicanos, tem algumas pessoas que têm uma compreensão sobre a morte que me parece mais suave. Saudável, né, Wagner? Saudável, exato. Wagner, e como ajudar, né? Você às vezes conhece um amigo, ou na própria família, conhece alguém que está passando pelo luto e não está sabendo conviver, na verdade, com aquela dor. Como é que a gente pode ajudar, né? Eu acredito, Wagner, que apontar, você já deve ter superado isso, não seja o melhor caminho, né? Eu te diria assim, que eu compreendo que ajudar o outro
é se colocar disponível. Então, para que eu consiga ajudar alguém, eu tenho que me colocar disponível. E me colocar disponível é ser capaz, sabe, de dispor do meu tempo a benefício do outro. É ser capaz de perceber como é que eu vou ouvir, dedicar tempo, dedicar cuidado. E nós estamos meio destreinados sobre isso. Então, se você me pergunta como é que eu ajudo um parente que está enlutado, eu diria, esteja presente na vida dele, falando pouco, dando carinho, dando abraço, dando respeito, mostrando presença, oferecendo ajuda, contribuindo para que ele se sinta bem, oferecendo o seu tempo para levá-lo para uma volta na natureza, para ver a natureza, para assistir um bom filme, ler um bom livro junto, discutir alguma coisa que seja relevante para a vida. Essa é a melhor maneira de ajudar. Porque se a pessoa está num luto, esse luto prolongado, que ela não consegue superar, às vezes é até necessário que ela tome alguma medicação, entendeu? Para poder superar isso. Mas aí é um apoio profissional. Mas o apoio realmente real que nós precisamos, ele tem muito mais a ver com presença do que com aquilo que eu digo. Wagner, em relação, a gente falou agora sobre como é que o outro pode ajudar, né? Mas a própria pessoa, né? Como, enfim, ela percebe naquele momento de luto, na verdade eu queria saber quais são as dicas, né, que você dá para a pessoa que está passando por esse processo, ou mesmo aquela pessoa que não sabe lidar realmente com o dia 2, né, de novembro, com o dia de finados. Quando chega essa data, rememora, revive todo aquele sentimento de perda. Vê, eu diria que nós podemos nos ajudar nos prevenindo. Então, a primeira coisa é fazer tudo isso que nós conversamos aqui nesse programa. Sabe, aceitar a finitude da vida, conversar sobre esses temas, começar a perceber que a morte não é um tema para a gente fugir dele, mas é um tema que faz parte das nossas vidas. Então, começa por aí. E a pessoa começar também a desenvolver algo mais espiritual. E aqui eu falo espiritual, dela olhar sobre o mistério, sabe? Compreender mais que a natureza é muito maior do que aquilo que a gente consegue descrever. Então, gente, às vezes ontem eu estava assistindo uma reportagem no YouTube, que o James Webb, né, que é esse novo telescópio que substituiu o Hubble, o James Webb começou a mostrar umas imagens para os astrônomos, né, o pessoal que estuda o cosmos, e o pessoal está começando a achar que não teve Big Bang, sabe? Então, assim, sabe aquela briga? Teve um Big Bang ou foi Deus que disse faça-se a luz? Não tem? O pessoal fica discutindo isso. E, na verdade, de repente, alguém diz assim, cara, eu acho que não teve Big Bang porque essas imagens aqui não batem com as nossas teorias. Então, do mesmo jeito que a ciência vai se moldando à realidade, a religião precisa se moldar às novas, como é que eu digo, às novas maneiras de viver. Porque o que ocorre é que muita gente que está na religião quer estar certo. E a proposta da religião não é querer estar certo. A proposta da religião é ter respeito pelo outro, é viver bem. Entende? E hoje a gente está começando a discutir isso porque muitas vezes a religião virou negócio, virou imposição. Então, nessas discussões, abre para nós essa reflexão. Como é que eu me ajudo? Eu me ajudo criando uma forma de viver que seja compatível com o mundo. E aí, aqui, só para fazer uma referência a os antepassados, né, porque minha avó era povo originário, a gente pensa o seguinte,
o indígena, o povo originário, ele sabia viver com a natureza fazendo parte dela. E ele sempre continua se sentindo parte dela. Então, ele trata a natureza como se ele fosse a natureza, porque eu sou também parte da terra. E nossa sociedade nos trata como se nós fôssemos coisas especiais e que podemos sair pegando tudo do jeito que a gente quer. E o que a gente está fazendo? Destruindo tudo, entendeu? Então, se eu quero me ajudar, não só em relação a essa finitude da vida, eu tenho que começar a pensar que eu também faço parte do problema. Então, é só a gente olhar aí, o pessoal dizendo que Belém do Pará vai ser uma das cidades mais quentes dos próximos 50 anos, que a temperatura em Roraima vai subir 4 graus nos próximos... Deus tu imagina livre. a mudança que vai ser disso? E, assim, eu já estou contente, porque daqui a 25 anos eu não devo mais estar aqui, entendeu? Mas, assim, quem ficar vai ter que cuidar de muita coisa. Ai, E, assim, Wagner. o que eu posso fazer hoje é refletir sobre isso, né? Ai, Wagner, eu entro em desespero quando fala que vai aumentar aí mais alguns graus. Quando fala, não, mas já é que sabemos, né? Já sabemos. Mas presta atenção, não é para entrar em desespero, é para pensar o seguinte: nós podemos morrer. E isso faz parte da vida. Então, ou eu mudo o meu comportamento, ou eu encaro que isso faz parte da vida. Tem muita gente que não está nem mudando o comportamento e nem encarando. Está tentando viver a fantasia de que tudo isso é mentira. Vivendo alheio à realidade, né? Exato. Hoje eu estava vendo uma médica paraense, viralizou aí, ela dizendo pro pessoal: eu sou a doutora fulana de tal, nem sei se ela tem doutorado, se ela é doutora mesmo, ou se ela se chama de doutora porque é médica. Ela dizendo na internet para pessoas que câncer de mama não existe, que, portanto, as pessoas parem de fazer mamografia. Vê, o tipo de ideia que a gente para e pensa assim, tá, tu quer inovar, mas não existe porquê. Cadê a pesquisa? Cadê a evidência? Porque o que a gente sabe é que morrem milhares de mulheres todo ano de câncer de mama. Então, isso tudo é mentira? Mostra para mim que é mentira. Mostra algo diferente. Entende? Então, eu tenho que lidar com as coisas tentando ser o mais realista possível. E a morte está nesses temas. O suicídio faz parte desses temas, sabe? A miséria, a pobreza faz parte disso. Então, as pessoas saem fazendo afirmações sem um pingo de lucidez e sai por aí. E aí o pior, né? Tem gente que acredita. Essa é a parte que mais me incomoda, Wagner. Das pessoas, aliás, de iludir, né, e de fazer com que pessoas, talvez sem conhecimento, ignorantes no sentido de saber aonde buscar informação certa, né, e conhecimento, acabam acreditando nisso. É realmente triste isso, é inadmissível. Mas, Wagner, como que o luto, né, aliás, lidar com a morte faz a gente mudar a perspectiva também de como enxergamos a felicidade, né? Porque, como você falou, tudo é passageiro, tudo é finito, né? Então, sabendo que em certo momento a gente vai deixar esse mundo, né? Dependendo da religião de cada um, com um destino diferente, né? Vai para algum lugar ou não vai para lugar nenhum. Sabendo disso, como você percebe? Então, eu tô sofrendo à toa, né? Eu tô batendo cabeça com isso, perdendo meu tempo, sendo que eu sou finito, eu tenho que viver melhor. Isso muda também essa perspectiva de felicidade? Muda porque a partir do momento que eu vou compreendendo melhor a vida, eu vou dando sentido melhor à vida. Porque muitos filósofos dizem que a vida não faz sentido. Quando você olha assim para a vida, você fica meio perdido, né? Então, muitas vezes a vida parece não fazer sentido. Então, eu preciso construir um sentido para a minha vida. E o que nós fizemos ao longo dos séculos? Ao longo dos séculos, nós desenvolvemos a religião como uma maneira de trazer sentido para a vida. Só que a religião meio que se perdeu nesse processo.
Então, hoje nós temos religiões onde se fala muito mais de dinheiro do que de sentido para a vida, entendeu? Aí aqui eu não estou criticando as religiões, eu faço uma crítica severa a quem explora a simplicidade do outro para arrancar dinheiro dele. Então a gente vê alguns líderes religiosos vendendo o ar do pulmão dele como algo sagrado. A gente vê líderes religiosos abusando de fiéis sexualmente, dizendo que ele tem, sabe, um esperma divino, essas maluquices que a gente encontra por aí. Então, a forma de mudar isso é dar sentido para a vida. E o que dá sentido para a nossa vida, e sempre foi, e mesmo a ciência e alguns cientistas querendo se afastar disso, o que dá sentido para a vida é a interação com o outro. Uma vida boa começa com bons relacionamentos. Nós já repetimos isso N vezes. Uma vida boa começa com bons relacionamentos. Então, o que dá sentido para a vida são as boas relações que eu vou construindo. Então, tudo vai melhorar se eu melhorar a minha convivência com o outro, se eu melhorar o meu clima de ambientação com as outras pessoas, se eu conviver melhor com a natureza. Entende? Observa que a gente está falando de morte, mas não é um tema pesado. Não é um tema para a gente temer. Aproveitando, né? Nós estamos, assim, Outubro Rosa, falando de muita coisa, aí vamos chegar agora a falar do Novembro Azul, e vem o dia de finado. O que a gente percebe? Muita gente com medo de morrer, morre. O cara tem tanto medo de morrer que ele se nega a fazer um exame de próstata, ou ela se nega a fazer uma mamografia, e aí tem um câncer que abrevia a vida da pessoa. Então, observa, por que eu vou ter medo da morte? Como é que eu tenho medo de algo que eu não sei o que é? Eu tenho medo de cachorro, porque eu sei que ele pode me morder, porque eu já levei uma mordida de um cachorro e já vi cachorro agredindo pessoas. Então, eu tenho medo do que eu sei o que é. Mas como é que eu vou ter medo da morte se eu não sei o que é? Todas as pessoas que tiveram experiências de quase morte, elas descrevem que não sentiram dor, que parece que elas foram transportadas para algum lugar que anestesiou. Existe um mistério aí. Então, eu deveria buscar mais esse mistério, compreender mais sobre isso. E as religiões, eu volto a falar de religião, no sentido de religião que te faz compreender a vida, não é religião que te torna o meu Deus é melhor que o dos outros, entende? Meu Deus é igual ao teu Deus, só que nossa compreensão é diferente. Então, quando eu falo da religião nesse aspecto, todos os livros vão dizer que as pessoas religiosas conseguem compreender melhor a vida. Por quê? Porque elas têm uma visão mais assim, calma, uma visão mais pacífica sobre os problemas. E uma visão... não precisa... Oi? E uma visão diferente sobre a morte também. Exato. Então, assim, e eu posso ter essa visão, eu não preciso de religião. A filosofia me dá essa visão. A reflexão e a minha experiência de vida me dá essa visão. Tem uma escritora que ela escreveu muito sobre morte, né, que era Elizabeth Kübler-Ross. Ela, inclusive, ela tem um livro intitulado Sobre a Morte e o Morrer, que é um livro muito interessante. Ela dizia que religião é aquilo que te ensinam e religiosidade é aquilo que você vivencia. Então, ela fazia uma diferença para dizer assim, olha, uma coisa é o que falam, outra coisa é o que você experimenta e é o que você sente. Então, esse sentir, essa vivência é que te dá a tranquilidade, a autoridade para lidar com esses temas tão dolorosos, mas sabendo que isso faz parte da vida. Né? Eu estou aqui fazendo um exame, né? Esse mapa que fica aferindo a pressão de 15 em 15 minutos, mas eu não posso ter medo de fazer esse exame. Mas vai que eu descubro um problema. Se eu descubro um problema, bom, eu vou descobrir com antecedência e eu vou tratar, ou seja, eu vou dar mais qualidade de vida para a minha existência. Se eu não me cuido,
eu não vou prevenir. Então eu vou ter um problema que vai se agravar porque eu não cuidei. São esses detalhes que a gente tem que aprender a conviver. Muita gente que convive comigo diz que eu falo muito de morte. E realmente eu falo muito de morte. Por quê? Porque isso faz parte da vida. Então eu sempre digo para os meus filhos, não sei, né? Amanhã não sei se eu estou vivo. A gente não sabe, e a gente não sabe mesmo. É algo que faz parte da vida. Então ter essa certeza me dá tranquilidade. Wagner, eu gosto de refletir sobre isso também, né? Sobre a morte. Acho que eu aprendi com você já ao longo desses anos, gravando entrevistas com você, mas como pensar também nos nossos sonhos e objetivos diante, né, dessa finitude da vida. O luto, não só o luto, mas o encarar a morte, né, de maneira saudável, faz com que a gente sonhe e tenha objetivos diferentes? Não, eu diria que os sonhos e objetivos, eles vão estar sempre presentes. Então, por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui que eu estou querendo... Faz dias que eu estou querendo gravar um vídeo sobre isso, eu ainda não gravei. Então, eu vou tirar como é que eu digo? A originalidade do meu vídeo, mas vou comentar aqui. Outro dia eu estava vendo alguma coisa e achei escrito um escritor aí, que eu nem lembro o nome agora, ele dizendo assim, eu não tenho hobbies. Aí ele explica, por que eu não tenho hobbies? Porque o que as pessoas chamam de hobby, essa palavra transforma algo tão importante da minha vida em algo que eu só vou fazer quando eu não tiver tempo, ou quando eu tiver tempo sobrando. Porque quem tem hobby quer dizer que o que é prioridade na sua vida é o trabalho. Presta atenção. Eu toco violão. Eu não toco violão como hobby. Eu toco violão porque tocar violão faz eu continuar vivo. Porque tocar violão desperta emoções. A música desperta emoções que são importantes para mim. Tocar violão é um exercício para manter meu cérebro produzindo sinapses novas, aprendendo, descobrindo. Hoje nós sabemos que a música é importante para manter o cérebro ativo. Então observa que a perspectiva, quando eu digo assim, eu não tenho um hobby, eu tenho uma atividade importante. Então, tocar violão é tão importante quanto trabalhar. Entendeu? Tocar violão não é uma coisa para fazer só quando eu tiver tempo e que eu estiver desocupado do trabalho. Quem foi que disse que o trabalho é a coisa mais importante do mundo? Mas observa, Beatriz, mesmo sabendo que nós vamos morrer, pouquíssimas pessoas consideram o trabalho como uma atividade necessária para ganhar dinheiro, para viver numa organização social. Mas o hobby é visto como algo que, assim, é necessário, mas só quando você estiver desocupado, entendeu? Sim. E nós não podemos viver assim. Então, se eu quero ter uma nova perspectiva, ter novos sonhos, veja, eu, por exemplo, acredito que a vida continua após a morte. Então, tudo que eu estou aprendendo, eu vou levar comigo. Na minha religiosidade, a gente diz o seguinte, olha o que tem na cultura do espiritismo. O pessoal diz o seguinte, que aquilo que você leva anos para aprender aqui no planeta Terra, você aprende em minutos na espiritualidade. Isso poderia levar alguém a dizer assim, então já que lá eu aprendo muito rápido, eu nem vou estudar aqui que eu estou perdendo tempo. Mas observa, quando eu estudo aqui, eu estou estudando aqui para viver aqui. Nesse momento eu estou aqui, então eu preciso ter salário, eu preciso saber conviver com aquilo que tem aqui. Eu não acho que a sociedade é justa, mas é nela que eu vivo. Então eu tenho que aprender a viver aqui. E, claro, tudo que eu desenvolvo aqui, eu estou desenvolvendo minha inteligência. E a inteligência é algo que, para os espiritualistas, é algo muito importante de você desenvolver, entendeu? Então, meus sonhos continuam sempre os mesmos, no sentido de que eu quero crescer, eu quero ser bom, eu quero ser uma pessoa justa, e eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas eu continuo me trabalhando, independente se eu for morrer amanhã ou não. Não sei se você lembra da música do Paulinho Mosca, quando a música é O Último Dia,
que ele questiona na música, né? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Entendeu? Se o Entendi. O que mundo que você fosse faria, Wagner? acabar... Não, olha a letra dele. Se o mundo fosse acabar, o que você faria? Veja, eu não mudaria nada da minha vida. Eu ia continuar vivendo as coisas que eu estou vivendo. Talvez se eu tivesse absoluta certeza que o mundo vai acabar daqui a um mês, eu ia desacelerar e ia estar mais próximo das pessoas que eu amo. Era isso que eu ia fazer. Mas veja, tem um monte de gente que ficaria louco, desesperado. Por quê? Porque ele ainda não visitou, sabe, o Monte Roraima, porque ele ainda não conhece Paris, porque ele não ganhou todo o dinheiro. E tem muita gente aí desesperada. E o que nós sabemos é que as pessoas, quando envelhecem, elas não se arrependem por causa da Ferrari que ele não comprou ou pelo armário Todeskine que ele não comprou. Os arrependimentos das pessoas estão todos ligados a relacionamentos. Eu me arrependo porque eu tratei mal minha mãe. Eu me arrependo, sabe aquela culpa? Eu me arrependo porque eu não aproveitei o crescimento do meu filho. Eu me arrependo porque eu não desfrutei mais da vida. É isso que a gente percebe. Então eu diria para você assim, olha, minha vida não mudaria muito se eu soubesse que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, eu só não sei quando. Então, para mim, isso é uma realidade. É por isso que alguns filósofos dizem que nós deveríamos viver como se fosse o último dia, né? Eu tenho que viver e aproveitar hoje como se fosse o último dia. Eu não tenho que achar que eu tenho tempo ilimitado. Todo dia eu tenho um dia a menos de vida. Então, todo dia eu estou mais próximo da morte. Nós não podemos fingir que isso não é verdade. Agora, a grande questão se eu estou sabendo que eu vou morrer, o que eu mudaria? Porque é o dilema lá do Pascal, Blaise Pascal, lá atrás, o matemático, ele dizia assim, olha, se você vive e não acredita em Deus, não acredita nesse mistério que tem aí, se você tiver certo, quando você morrer, você não perdeu nada. Se você for uma pessoa boa. Mas agora, se você for uma pessoa má, você perdeu tudo. Porque você como é que eu digo? Perdeu as oportunidades na vida. Agora, se você acredita em Deus e faz as coisas certas, se você morrer e Deus não existir, você perdeu aí 50, 60 anos de vida. Mas se você tiver certo, você ganhou a eternidade, entendeu? Então ele colocava assim que era melhor viver acreditando em Deus do que não acreditar. Porque se você não acredita e você estiver errado, aí aquilo, você tem a eternidade para se arrepender. É melhor eu me arrepender assim, eu perdi aqui 50, 60 anos, ótimo. Então eu prefiro viver acreditando em Deus e novamente eu reafirmo, não é esse Deus aí que faz o time do outro ganhar, não é o meu Deus que é melhor que o Deus do outro. É acreditando que existe um ser supremo e que todos nós fazemos parte de um todo. Wagner, eu acho que essa mensagem aí fecha com chave de ouro o nosso bate-papo sobre aprender a viver, né? E aprender a lidar com a morte, com o luto e tudo isso que nós conversamos. Eu queria te agradecer muito, assim, por toda a sua contribuição. Foram muitas reflexões aqui. Eu já ouviu aquela frase, Wagner? Eu saio com um triplex alugado na minha cabeça. Sim, que eu saio dessa entrevista hoje. Muito, muito obrigada, Wagner. Ótimo, eu fico contente, eu gosto, né, de participar das entrevistas, e eu diria para as pessoas que nesse 2 de novembro aí que a gente está se aproximando do Dia dos Finados, né, que as pessoas lembrem dos seus entes que já partiram, mas faça esse exercício de lembrar dos bons momentos, das coisas boas. E se você quer fazer algo dia de finado, é assim, o que era que o seu ente querido gostava de fazer? Sabe? Então, faça isso. Ou propicie essa oportunidade a alguém que não pode te retribuir, sabe? Faz o bem para alguém, levando aquilo que seu ente querido gostava, ofereça para alguém que não pode te retribuir e perceba qual vai ser a sensação.
Então, certamente você vai viver uma emoção diferente e pode ser que os próximos dias de finado tenham um novo significado. É isso. Muito obrigada, Wagner. Foi um prazer conversar com você mais uma vez, né? E, na verdade, eu desejo aí muito sucesso, viu? Um beijo. Outro, tudo de bom para todos nós. Obrigada. E assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode acompanhar essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Basta acessar lá no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Pesquisa lá por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!